Bom dia a todos, meu nome é Osiel Alves, eu vou fazer a defesa da minha dissertação de mestrado, que fala sobre os fatores críticos de sucesso e boas práticas para a consolidação de clusters de inovação industrial. Meu orientador, professor Sérgio Soares, e o co-orientador, professor pesquisador Rafael Macieira. Ao longo da apresentação, eu vou abordar de forma geral o contexto e a motivação dessa pesquisa, o objetivo da pesquisa, citar um pouco dos trabalhos relacionados, a metodologia que foi utilizada para desenvolver o trabalho, a abordagem em si, né, o objeto central dessa pesquisa e apresentar os resultados e a conclusão da pesquisa. Bem, então, de forma geral, no contexto da industrialização, quando a gente olha a economia global nos últimos 10 anos, nós percebemos que basicamente a indústria ela está estagnada. Então, a indústria global ela vem estagnada entre 2013 a 2023. Quando a gente observa, o mundo com a China incluso, a economia, a indústria cresceu de forma geral 0,7%. Isso mostra a força da China na cadeia industrial global. E quando olhamos para o Brasil, basicamente o Brasil, eh, reduziu, né, seu nível de industrialização em 2,9 percentuais. Nesse contexto, aqui a gente apresenta um gráfico, sobre os produtos de alto valor agregado da indústria. Existe uma classificação para todos os produtos que são produzidos globalmente. Aqui temos um dado de 2023. Os produtos são classificados de baixa intensidade tecnológica, de média e baixa intensidade e alta, média alta intensidade tecnológica. Os produtos com maior intensidade tecnológica significa que eles são mais intensivos na utilização de tecnologia, de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Consequentemente, são produtos de maior valor agregado. Então, esse gráfico mostra, ao longo dos anos, que apesar da indústria global, né, como vimos no gráfico anterior, ela está estagnada, as principais economias globais estão focando nos produtos de alta intensidade tecnológica. E os países de baixa, nível de industrialização, eles focam nos produtos de baixa intensidade tecnológica. Então aqui o gráfico mostra o crescimento aí nos últimos anos agressivo, das principais economias em produtos de alto valor agregado. Basicamente o Brasil está dentro dessa fatia, né, dos produtos de baixa e média intensidade tecnológica, e quando nós olhamos uma outra informação da indústria global, e vimos os países que têm, uma renda per capita de maior impacto, o mundo como um todo e os países de renda média, eles vêm aumentando essa renda per capita da indústria. Significa que, está sendo produzido mais produtos de valor agregado, então a renda da indústria, considerando a população global, vem melhorando. Já no Brasil, podemos observar que o Brasil não tem diferenciação nos últimos anos, nas últimas décadas, em relação a esse ponto. Isso significa que a indústria brasileira ela está cada vez mais estagnada e não está conseguindo agregar valor e conseguir transbordar esse valor para, por exemplo, a sua população. Então, quando olhamos exatamente para o Brasil, dentro desse contexto, esse gráfico é um gráfico que representa a balança comercial e industrial por nível de intensidade tecnológica, e podemos observar que a parte positiva do gráfico, a parte superior do gráfico, onde temos aqui essa categoria verde e azul, significa que em 2023, por exemplo, o Brasil produziu e exportou na sua maior parte, produtos de média baixa e baixa intensidade tecnológica, ou seja, produtos de baixo valor agregado. Então a balança comercial do Brasil, em torno aí próximo a 200, milhões de dólares, por exemplo, bilhões de dólares, a gente consegue observar que, basicamente só exportou produtos de baixa e média intensidade tecnológica.
Por outro lado, nós vemos aqui a parte negativa da balança, que é a importação do Brasil. Então, nós observamos que os itens em vermelho são alta intensidade tecnológicas e o cinza média e alta. Então, o gráfico mostra que o Brasil ele reduziu a quantidade de produtos importados de intensidade tecnológica, o que apresenta um cenário ainda mais grave, porque apesar de não termos além de não termos produção de produtos de alta intensidade tecnológica dentro do Brasil, o nosso nível de importação de tecnologia, que geralmente são utilizadas ou para equipar a indústria, para agregar à indústria, eles também poderiam ser utilizados como insumo para produzir um produto de alto valor agregado. Em 2023, a gente reduziu essa quantidade de produtos importados. Então, isso mostra que o Brasil, além de estar produzindo e exportando produtos de baixo valor agregado, o Brasil está importando menos produtos de alta intensidade tecnológica. Hum, Nesse quadro, então, nós trazemos uma conclusão. Trazemos aqui os 14 principais líderes mundial da indústria de transformação, e aqui nós temos os principais países, o valor adicionado bruto no PIB industrial, então aqui nós vemos que o Brasil ele está na 14ª posição, então apesar de produzir muitos produtos de baixo valor agregado, o Brasil tem um nível de representatividade na indústria global. E temos aqui o índice de complexidade econômica, que é o ICE, é o índice que avalia a capacidade do país em diversificar sua economia, e temos o índice global de inovação, que é um outro índice importante que mostra o quanto as economias estão agregando inovação e tecnologia. Nesse sentido, conseguimos ver que as principais economias globais, os top 5, por exemplo, eles estão focando eh, diretamente em melhorar sua diversificação e investindo intensivamente em tecnologia e inovação. Então, é diretamente proporcional essa relação e conseguimos ter essa representação no gráfico. Por outro lado, o Brasil está lá em 14ª posição, porque tem um volume adicionado bruto na indústria de transformação relevante, porém os índices de complexidade econômica e o índice de inovação é muito baixo. Então isso mostra o quanto o Brasil precisa se posicionar nessa agenda, global de inovação para aumentar a capacidade de desenvolver a indústria. Então quando olhamos diretamente para o cenário brasileiro, fica claro que o Brasil necessita fortalecer o setor industrial. Nós temos baixa prontidão tecnológica, nós precisamos ter mais tecnologia e capacidade de utilizar essas tecnologias para agregar na indústria. Nossa economia ela é basicamente baseada em commodities, então temos uma posição relevante na indústria global, mas ela é focada em commodities, ou seja, produtos de baixo valor agregado. Então, nós precisamos de mais políticas de inovação e tecnologia intensivas de médio e longo prazo que consigam refletir nesses principais indicadores globais que mostram a capacidade do país diversificar e inovar. Nós temos ainda, além de tudo, nós temos um grande problema que é o aumento da dependência e vulnerabilidade dos setores e áreas estratégicas, uma vez que nós importamos produtos que são estratégicos em nossas cadeias globais e não temos eh, a indústria nacional produzindo esses produtos de mais intensivo em tecnologia. O nosso parque industrial ele está desatualizado. As máquinas brasileiras elas têm em média 10 a 15, 20 anos de idade. Então isso é um grande problema, porque além de tudo isso, com o passar dos anos, a indústria ela vai ficando mais, perde mais ainda a produtividade diante desse contexto. E além de tudo, nós temos uma alta complexidade territorial dada a dimensão do Brasil. Por outro lado, o Brasil tem várias capacidades e várias potencialidades que precisam ser consideradas, e elas podem superar essas dificuldades. Nós somos os líderes mundiais da indústria, nós estamos entre os principais líderes. Então, como podemos ver, estamos na posição 14ª, ainda assim, diante de diante de tantas dificuldades e pontos a serem trabalhados. Nós temos universidades competitivas a níveis global. Nossas universidades brasileiras, elas têm potencial que concorre
de igual para igual com grandes universidades internacionais. Temos recursos naturais abundantes. Nossos desastres naturais, eles são de baixo impacto, apesar de já estar acontecendo de forma recorrente, mas ele tem baixo impacto considerando com outras economias. Nós temos parques tecnológicos no Brasil, né, já existe parques funcionando, estruturados, e temos um grande ecossistema de inovação estabelecido. Então, quando olhamos esse mesmo contexto para Pernambuco, Pernambuco é referência no ecossistema de inovação para TICs. Então nós temos um ecossistema fantástico, que conta com a presença da Universidade de Pernambuco, através da Agência de Inovação, temos o Centro de Informática da UFPE, que ajudou no processo de construção do Porto Digital, do SESA, que é um grande instituto de renome. Porto Digital tem mais de 350 empresas de tecnologia embarcadas, temos um complexo industrial portuário de Suape, um centro estratégico de tecnologias do Nordeste, do MCTI, temos o Instituto Senai de Inovação e Tecnologia e temos indústrias intensivas em tecnologia. Então, temos um cenário favorável em Pernambuco. Uma vez tendo todas essas características, o que está faltando para que nós possamos avançar na nossa indústria, avançar a nível de competitividade e que nós consigamos colocar a tecnologia, a inovação, dentro do drive principal da indústria e conseguir, consequentemente, agregar valor na economia? Basicamente, precisamos fortalecer e aumentar nossa capacidade de investimento em inovação. O gráfico aqui apresenta essa tabela, o ranking dos países que investem em inovação, e eles estão diretamente relacionados às principais potências globais industriais. Então, inovação é um fator relevante e fundamental para acelerar esse processo. Então, nesse sentido, esse estudo ele foca em estudar os principais mecanismos de inovação e tecnologia que os grandes líderes globais estão trabalhando. E os clusters de ciência e tecnologia distribuídos no mundo, eles mostram a capacidade que esses países estão conectados à inovação. Então, aqui nós temos o ranking dos 100 principais clusters distribuídos no mundo. A China, por exemplo, ela tem 24 dos principais top 100 clusters do mundo. Então, não existem apenas esses 100 clusters, mas podemos ver que na sequência nós temos os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão, que são os principais líderes globais da indústria. Então, esses países, eles estão, além de focar em tecnologia e inovação, eles estão centralizando isso e direcionando para a indústria. Um outro ponto importante de destacar é que a maior parte desses clusters elas são intensivas em tecnologias digitais. Elas estão focadas em integrar essas tecnologias com os setores industriais e potencializar o desenvolvimento setorial e industrial daquela região. No Brasil, nós temos um cluster em São Paulo que está entre os top 100 clusters mundiais. Então, é um cluster que está ali dentro do ecossistema do Parque Tecnológico São José dos Campos. Diante desse cenário, o Pernambuco ele pode ser um berçário para nascimento de clusters no Nordeste. Os clusters eles se apresentam como um modelo estruturado de desenvolvimento territorial a partir da conexão da tecnologia, da inovação, de centros tecnológicos, integrando os 5 principais atores, que é a tríplice hélice, mais os investidores e mais os empreendedores. Então, a conexão dos 5 principais atores, que é a indústria, o governo, a academia, os investidores e os empreendedores, focados numa agenda territorial, com um foco tecnológico naquela região, conectando as cadeias industriais, intensificando o desenvolvimento tecnológico para apoiar aquelas cadeias, é um movimento que vem dando certo ao longo do mundo e a gente vê resultados que esses principais players globais estão tendo a partir dessa implantação e utilizando os clusters como principais mecanismos. Então, Pernambuco apresenta um cenário favorável, considerando que nós temos um ecossistema, temos um complexo industrial portuário, e ele pode ser um grande berçário para iniciar a trajetória de clusters no Nordeste. Mas temos alguns desafios. Os principais desafios existentes para que nós possamos criar clusters no Brasil,
Hoje nós temos ausência de modelos referenciais para criar e operar nesses clusters. Apesar de termos parques tecnológicos, ecossistemas de inovação bem estabelecidos, nós não temos experiência em como fazer e criar esses clusters. E, atrelado a isso, existem compreensões limitadas e atualizadas sobre o conceito e funcionamento de um cluster. Clusters industriais de inovação, eles são muitas vezes confundidos com parques tecnológicos, hubs tecnológicos, ecossistema de inovação. Então essa compreensão limitada e desatualizada, ela também é um fator que é um grande desafio que precisa ser disseminado e melhorado no Brasil. E além de tudo, faltam boas práticas para melhorar as chances, né, ampliar as chances de sucesso de clusters, como parte de uma política de desenvolvimento econômico. Nós precisamos de mais referência. Então, aqui nós temos alguns problemas fundamentais nessa agenda e para que a gente possa encurtar esse caminho, né, o que que pode ser feito para que possamos acelerar esse processo e trazer o que está funcionando na indústria global, nas principais potências para o Brasil. Essa pesquisa ela foca em apoiar e dar um primeiro passo, e reduzir parte desses problemas. Então, o grande objetivo dessa pesquisa é criar diretrizes preliminares que dê suporte para a criação, implantação e manutenção de clusters de inovação e tecnologia. Para isso, um primeiro ponto é inferir boas práticas com base em experiências globais, ou seja, estudando o que que tem funcionado, o que que está dando certo nesses clusters globais gerais ao longo do mundo, e o segundo fator é identificar e propor fatores críticos de sucesso. De que forma as instituições, organizações que desejam trabalhar desenvolvimento de cluster, elas podem encurtar esse caminho. Aqui a gente traz alguns trabalhos relacionados que estudaram sobre clusters, mas trazendo a diferenciação deles para esse trabalho. Então aqui nós temos, o trabalho o autor um, por exemplo, ele estudou de que forma estabelecer políticas de inovação baseada em clusters. O autor 2 fala sobre a comparação entre parques tecnológicos e clusters, a dificuldade de mensurar alguns aspectos entre esses 2 modelos, que os parques tecnológicos eles são estratégicos, são importantes, mas eles são ilimitados, eles precisam evoluir para ser um cluster, para que possam de fato gerar impacto na economia e nas cadeias globais. O autor 3 fala sobre como desenvolver e planejar projetos de transferência tecnológicas para apoiar as micro e pequenas empresas dentro de clusters de inovação. O autor 4 traz uma comparação entre o ecossistemas de inovação e superclusters e clusters industriais. O quinto traz um modelo de desenvolvimento e estruturação dos ecossistemas de inovação e especificamente clusters, que estabelece o pentágono, que são os 5 principais atores a serem, eles precisam estar presentes na estruturação de clusters, que é o governo, a indústria, a academia, os investidores e empreendedores. O sexto fala sobre projetos de tecnologia, de transferência tecnológica, como pode ser feito a estruturação desses projetos. E o sétimo é um autor, inclusive brasileiro, fala sobre transferência de tecnologia dentro de clusters de inovação, mas nenhum desses trabalhos eles focam exatamente, no processo de criação do cluster, no ramp up, de como estruturar um cluster do zero e acelerar ele. Então esse trabalho ele foca essa pesquisa ela foca em desenvolver esse aspecto. Para isso, a metodologia utilizada, ela se fundamentou basicamente em 3 pilares. A primeiro foram com base foram estruturadas perguntas de pesquisa, que as 3 primeiras tiveram como objetivo mapear os pontos fundamentais associados às classes, olhando para a literatura. O segundo bloco de perguntas, buscou entender o exemplo prático do cluster de swap, entender os principais pontos fundamentais apresentados pelos os autores ali, os atores presentes, e a última pergunta buscou compreender se existe um caminho específico para a criação de cluster. Como é que pode ser criado os clusters? Quais são essas trajetórias? Então, a primeira fase da metodologia foi estruturar as perguntas de pesquisa, foram 6 que foram estruturadas diante desses blocos aqui apresentados.
Na sequência, existiram 2 etapas, uma que focou na revisão da literatura, que seguia um protocolo de pesquisa, depois foi feita uma síntese de resultado. As 3 primeiras perguntas de pesquisa, eh, elas foram respondidas com base na literatura, e a etapa 2 foi um processo de triangulação e coleta de dados, foi um estudo específico do cluster de swap de inovação, onde foi feita análise documental, entrevista semi-estruturada, análise de dados, e as 3 perguntas de pesquisas, elas foram respondidas ao longo desse processo. Entrando para a primeira etapa, a revisão da literatura, então teve um processo de seleção, onde se iniciou com 292 estudos e foram selecionados 20 estudos específicos para entrar de forma detalhada nesses trabalhos. Dentro da revisão da literatura, dentro desses 20 trabalhos selecionados, aqui nós temos os principais países que foram estudados, clusters daqueles países. Então, a Alemanha tem grande destaque, Europa, Estados Unidos. Então, aqui temos aqui todos os países que foram selecionados dentro desses trabalhos, e aqui uma distribuição dos anos de publicação desses estudos. Bem, a primeira pergunta de pesquisa, ela tinha o objetivo de responder como se dá o processo de construção de um cluster de inovação. E as respostas endereçadas para essa pergunta, basicamente tivemos aqui como principal fator a transferência de tecnologia, então 75% das respostas apontaram a necessidade fundamental de, no processo de criação do cluster, é necessário estabelecer mecanismos para transferência tecnológica, seguindo de fundos de investimento específico. Esses são os principais destaques que são essenciais na existirem para a criação de um cluster de inovação. A segunda pergunta de pesquisa, ela buscou entender quais são as boas práticas e os elementos existentes no cluster. Varrendo toda a literatura, temos aqui o destaque, mais uma vez, que transferência de tecnologia é fundamental. Ela existe na maioria dos clusters e é um principal instrumento que ajuda a transformar o conhecimento e tudo que é gerado dentro do cluster em negócios e conectar isso na cadeia industrial. O segundo elemento destacado foi a colaboração regional da cadeia industrial, ou seja, as cadeias industriais locais, elas precisam se fortalecerem, elas precisam se conectarem e precisam, ser reforçadas e dadas foco dentro do processo de desenvolvimento do cluster. Então esse adensamento territorial e essa contribuição entre as indústrias existentes naquele território, naquela região geográfica limitada do cluster, ela é fundamental para que exista uma troca de conhecimento, exista um fortalecimento daquela cadeia. Então essa é uma prática fundamental destacada. Seguindo para financiamentos, incentivos e cooperação entre indústria e universidade, são as principais práticas existentes. Terceira pergunta, ela buscou responder quais são os principais desafios, né. O que que um cluster ele tem como desafio, e principalmente no processo de transformação digital da indústria. Como é que esses clusters eles podem apoiar, né, o processo de transformação digital da indústria, e nesse contexto, quais são os principais desafios? E aqui foi destacado que o principal desafio de um cluster é o alinhamento com a demanda do mercado. Ele precisa estar orientado ao mercado, à necessidade específica do mercado. O segundo ponto é a falta de incentivo governamental. O cluster, ele para sobreviver e para que ele consiga startar e sair do processo de ramp up, ele precisa do apoio fundamental do governo e de incentivos para ajudar a desenvolver aquela região e aquela cadeia. E o terceiro principal fator apresentado como desafio é a necessidade de colaboração e integração entre os atores. É fundamental essa colaboração para que possa ser resolvido e atuado nos problemas comuns entre esses atores da indústria. Então, de forma geral, essa etapa um da pesquisa, que foi a revisão da literatura, trouxe algumas conclusões. Conseguimos destacar que é fundamental, eh, criar uns centros de tecnologia e inovação para que suportem clusters de inovação. Esse é um item fundamental destacado. Precisa de ambiente propício para desenvolver tecnologia, precisa de laboratórios, infraestrutura, e um desafio dentro desse contexto é pessoal capacitado. Então a gente precisa
desenvolver competências regionais, e esse é um fator extremamente importante. Também aparece a necessidade de integrar, né, os atores da das universidades, das empresas, e alinhar esses atores às demandas do mercado. É fundamental a transferência de tecnologia, então, esse é um elemento que viabiliza e há maior necessidade para facilitar essa colaboração entre todos os atores. Outro ponto importante também é a inclusão das pequenas e microempresas, para que elas possam ter um suporte no processo de modernização, que elas possam se aproveitar do ponto de vista positivo, né, e se beneficiar. A valorização regional também ela é fundamental, promoção do processo simbiose industrial, o compartilhamento de conhecimento entre as indústrias, compartilhamento de insumos, de máquinas, de equipamentos, de tecnologias e o estímulo ao empreendedorismo. Esses são os principais elementos que são fundamentais na criação de clusters, então são práticas comuns existentes e como desafio podemos destacar que a falta de sistemas de monitoramento e avaliação e o desenvolvimento de ecossistema regional é um grande desafio. Em Pernambuco, podemos destacar que o foco em inovação, ambiente favorável, integração entre os atores são elementos existentes. Transferência de tecnologia e inclusão das pequenas e médias empresas são os maiores gargalos também existentes em Pernambuco. Então, esse aqui é um pouco da reflexão do resultado da revisão da literatura. Seguindo na metodologia, né, o próximo passo foi a triangulação de dados, o estudo específico do cluster swap, que se deu de duas formas: um, entender o processo de criação do cluster por meio de análises documentais, e a segunda, a visão dos atores do cluster por meio de entrevistas semi-estruturadas. Foram entrevistados 14 eh, principais stakeholders, entre eles, basicamente, alta gestão, diretoria, presidência. Não foi disponibilizado e divulgado o nome dos atores, uma vez dos assuntos estratégicos, mas, são atores de total relevância. Então aqui, de forma geral, o processo de criação do cluster, ele foi feito um estudo e um diagnóstico territorial para entender as estruturas do estado. Depois foi estabelecido um projeto estruturante que focou basicamente em hidrogênio. Esse projeto, um projeto para habilitar a estrutura do cluster. Teve uma validação da estratégia entre os stakeholders internos e externos. Tudo isso teve um papel da instituição indutora, né, que nesse caso foi o Senai, a Federação das Indústrias, junto com o SUAP. Existiu um lançamento oficial, depois foi definido uma governança e direção para esse cluster. Esse cluster especificamente em direção do secretário de Desenvolvimento Econômico, a liderança, junto com o Complexo Swap e o Senai. Foi feito um planejamento estratégico, que ele vem sendo revisado, vem sendo trabalhado, e o último passo é a operação e transferência tecnológica. Então, o cluster ele vem avançando, está em obra, está em desenvolvimento, tem projetos já rodando, mas ele está durante um processo de construção. Foram feitas na sequência as entrevistas semi-estruturadas, então aqui nós temos as principais perguntas que foram feitas, que buscaram entender da ótica dos entrevistados quais eram os principais fatores críticos que eles tinham de expectativa, os benefícios esperados, os desafios, entender a importância e o grau de prioridade desse cluster para atender às necessidades do território. O resultado dessa triangulação de dados, ele teve algumas saídas, então a resposta da pergunta 4, que tinha como objetivo entender, né, quais eram as barreiras de entrada das indústrias daquele território num projeto de inovação, quais eram as principais dificuldades. Então, entre isso, os principais fatores destacados foi a escassez de instituições e infraestruturas especializadas nos setores que conheciam o negócio das empresas de forma específica, apesar de ter institutos de ciência e tecnologia, mas existe uma necessidade e falta de profissionais especializados no setor em específico. Outro ponto destacado foi a deficiência, engajamento e conhecimento sobre P&D por parte das empresas. Então, essas empresas, basicamente, elas não possuem o conhecimento específico
é sobre P&D, então falta de conhecimento. Outro ponto é barreira financeira e dificuldades, né, da percepção de valor dessas empresas, entender de fato como pesquisa, desenvolvimento e inovação pode agregar valor e gerar impactos e resultados para o negócio, né, final, e colocar um produto novo no mercado. O outro ponto destacado foi a ausência de estratégias e projetos de inovação com viabilidade comercial, ou seja, projetos que realmente ajudam a desenvolver um business, um negócio para aquelas empresas que estão ali presentes, né? Não sejam só projetos que resolvam desafios tecnológicos, mas que possam ajudar a avançar do ponto de vista da estratégia de negócio das empresas. E, por fim, projetos alinhados à sustentabilidade e descarbonização. Os projetos necessariamente precisam reforçar esses pontos para essas empresas. Então, isso aqui são algumas das principais barreiras de entrada enfrentadas pelas indústrias ali do território. Pergunta 5 buscou responder quais eram os benefícios e impactos que um cluster deveria proporcionar, ou seja, a expectativa das empresas. Entre elas foi destacada a integração das empresas como motor, instituições e o compartilhamento de recursos, máquinas, equipamentos, infraestruturas, reduzir custo, acessar pessoas como um todo e conhecimento, governança nas estratégias de competitividade territorial e setorial, ou seja, projetos estratégicos que ajudassem e contribuíssem no desenvolvimento do território como um todo e do setor como um todo, que a integração e a união das empresas fossem algo que o cluster pudesse ajudar a desenvolver. O outro ponto é o fortalecimento do desenvolvimento de políticas de transição energética e transformação digital para o território. O cluster como um instrumento que viabiliza infraestrutura, pessoas, tecnologia, inovação, máquinas, equipamentos, plantas piloto, ele pode ser um mecanismo que ajuda a desenvolver políticas que apoiem a transição energética e transformação digital das empresas ali presentes. Essas são feedbacks e informações coletadas dos próprios stakeholders, né? Vale destacar. Por fim, a disseminação do conhecimento, inclusão das micro e pequenas empresas, ou seja, além de acessar conhecimento das instituições, ajudar a desenvolver e transferir conhecimento para dentro das empresas, dos processos de inovação e dos processos de transformação digital e descarbonização. Além disso, também transbordar tudo isso para apoiar as micro e pequenas empresas, essa é uma expectativa também. Por fim, a última pergunta, ela buscava entender se faz necessária uma metodologia específica para criar e operar um cluster, considerando o que foi visto no estado da arte, na literatura, e considerando um estudo prático. A resposta para isso é que existe flexibilidade no modelo de criação, não tem método específico, não tem um único caminho, mas existem elementos essenciais para criar um cluster, existe um processo de construção. Dentre eles, podemos citar que, por exemplo, transferência tecnológica foi um item bastante conectado. Existem elementos que eles não podem deixar de existir num cluster. Um outro ponto reforçado foi a necessidade de infraestrutura e ambiente favorável. Geralmente, um cluster ele tem que nascer junto ou dentro de um centro, conectado a um centro de tecnologia e inovação. É necessária infraestrutura para conectar as pessoas, para deixar acessíveis as tecnologias, para validar as soluções e acelerar esse processo de transformar conhecimento, tecnologia em inovação e colocar isso no mercado como negócio. Também é necessário a abordagem colaborativa para fortalecer e desenvolver a cadeia industrial regional. Então, o cluster ele nunca pode nascer como uma iniciativa de 2, 3 instituições. Ele precisa adensar e reforçar uma cadeia industrial regional e essa cadeia ela precisa se retroalimentar, diversificar e trocar conhecimento, informações e experiências. Isso é um dos fatores relevantes para que o cluster consiga transbordar e gerar impacto diretamente na economia, e gerar resultados, mas que também a indústria e a economia vá até o cluster e gere desafios, gerem demandas, e aí as universidades, as instituições de pesquisa, as outras empresas de suporte à cadeia, elas conseguem, a partir disso, dar suporte e apoio específico que esteja alinhado, por exemplo, com as demandas da cadeia, né? Então é fundamental essa troca.
Por fim, tem um destaque no monitoramento constante desses clusters. É necessário monitorar para estar reajustando as rotas, a estratégia, fazendo com que o cluster ele consiga prosperar e progredir. De forma resumida, aqui a gente traz uma síntese do que a triangulação de dados trouxe. Podemos identificar que existem barreiras de entrada, essas barreiras são falta de profissionais especializados, falta de conhecimento sobre inovação e tecnologia, os benefícios dela, falta de ambientes propícios e recursos limitados. São os principais desafios existentes ali. Por um lado, a solução disso é integrar todos os atores e trabalhar o envolvimento das indústrias. Outros pontos colocaram foi a falta de estruturas, de novas tecnologias, ausência de ambientes de tecnologia, de transferência tecnológica, né? Então, para isso, é fundamental incentivos estratégicos e políticas. Capacidades técnicas são pontos também reforçados, como a necessidade de ter profissionais especializados, estruturas, para que possam não só fazer com que o conhecimento ele seja disseminado, mas que eles também vão para dentro das empresas e que eles transbordem para os mercados. Os clusters, de forma gerais, eles geram benefícios e aceleram esse desenvolvimento regional e fortalece a cadeia e aumenta a competitividade através da diversificação. Também foi destacado a necessidade do compromisso sobre transição energética e sustentabilidade por meio dos clusters. A transferência de tecnologia ela é fundamental e ela precisa acontecer entre as empresas e precisamos de um modelo de governança que ajude a conectar, integrar os atores e que todos tenham um objetivo comum sendo trabalhados e os objetivos específicos individuais, eles não são mais prioritários dentro de um movimento como esse. Aqui a gente traz as boas práticas, então, após fazer análise da literatura, o estudo de caso, foram cruzados as informações, as respostas, e aqui nós temos 3 grandes blocos, olhando desde a criação, operação e entrega de valor de um cluster. Quando olhamos para a criação, percebemos que, por exemplo, a pergunta de pesquisa 1, que busca entender como se dá a criação de um processo de cluster, ela tem elementos que foram trazidos, e quando nós analisamos na prática o que foi estudado dentro do estudo, né, que foi feita a triangulação de dados do case real, conseguimos entender que elas estão batendo. Então, por um lado, a literatura diz que necessita de mecanismo de transferência tecnológica, e ao longo da pesquisa foi identificado e reforçado que é necessária essa questão da transferência tecnológica. Mesma coisa para a operação, nós temos pontos aqui do lado esquerdo que estão conectados ao lado direito, então conseguimos entender as relações desses pontos levantados. Então, aqui temos boas práticas destacadas, e também, quando olhamos a questão da entrega de valor, temos também essas conexões. Os quadrados que estão em cinza são lacunas que foram identificadas na literatura e que foram identificadas no estudo prático, mas que eles não existiram uma conexão. Então, aqui tem gaps que precisam ser trabalhados, estudados, entendido melhor ao longo, que pode ser, por exemplo, trabalhos futuros dentro desse item aqui que foi citado mais à frente. Então, estabelecer métricas e avaliar impacto são pontos que foram destacados. Integração com outras regiões. O cluster ele olha para uma limitação geográfica, mas ele pode ter integração com outras regiões. São pontos de boas práticas conectados pela literatura, mas não observamos no case prático aqui nada que, por exemplo, esteja abordando isso. Por outro lado, identificamos que percepção de valor dos projetos de P&D é um gap, por um lado, é uma barreira, e podemos ter boas práticas que ajudam a disseminar isso. Isso está em aberto também, foi detectado no estudo prático, mas a literatura não apontou nada em específico. Aplicação da transformação digital e para a sustentabilidade foi um ponto muito destacado na literatura. E no bloco 3 aqui, em relação à entrega de valor, a falta de incentivo e apoio governamental suficiente foi um ponto que ficou em aberto, foi destacado na literatura, mas não foi visto isso no case prático. Por outro lado, o apoio na transformação digital e sustentabilidade foi também colocado como benefício, impacto que as indústrias elas têm como objetivo e elas têm isso como uma grande expectativa.
Então, aqui a gente destaca algumas boas práticas, e a partir da inferência de todos esses cruzamentos, do que foi visto na literatura, do que foi visto no estudo prático, nesse cruzamento, nos gaps, foram estabelecidos fatores críticos de sucesso. Os fatores críticos de sucesso, eles são elementos que eles são fundamentais estarem presentes, mas eles estando presentes, eles não garantem o sucesso do cluster. São elementos que são fundamentais. E aqui a gente traz um destaque, né, para escritórios de transferência de tecnologia, fundos públicos de investimento, programas de estímulo ao empreendedorismo, modelo de governança e cooperação, o ambiente físico com infraestrutura, geralmente o Centro de Inovação e Tecnologia, programas intensivos para formar capital humano, integração e apoio das cadeias industriais regionais, precisa ter uma limitação geográfica, precisa ter um setor foco, o cluster, precisa ter métricas para fazer avaliação de impacto, de resultados, e precisa estar trabalhando intensivamente a colaboração entre a indústria, governo e academia. E aqui a gente traz a conclusão. Então, de forma geral, algumas conclusões identificadas ao longo desse trabalho. Existe um papel fundamental da instituição indutora, é necessário uma instituição indutora no processo de criação do cluster. Podemos ver aqui o sistema indústria, ele teve um papel fundamental. Apesar de Pernambuco ter um ambiente propício, né, ele tem vários elementos, como a gente pôde discutir ao longo da apresentação, mas não é suficiente, né? É necessário outros elementos e outras ações para desenvolver um cluster. É necessário um ambiente territorial, é necessário uma integração muito forte dos atores, é necessário que tudo isso esteja focado numa área, numa cadeia industrial e que tenha ali uma agenda de desenvolvimento econômico e de inovação conjunta para que isso aconteça. A literatura foi comprovada, né, com a experiência prática do SWAP. Entretanto, vimos gaps que mostram ainda ter pontos a serem evoluídos, por exemplo, ali nas boas práticas que foi citado. O ciclo de vida de um cluster ele tem alta dependência de transferência de tecnologia. Isso foi reforçado e saiu praticamente em todos os pontos. Nas 6 perguntas de pesquisa, de alguma forma, transferência tecnológica foi um calo apontado, porque sem a transferência tecnológica, a pesquisa, a solução tecnológica, ela corre o risco de ficar ali parada e não avançar para a indústria, não avançar para desenvolver negócios e não ter um conhecimento dentro das empresas. Também um outro ponto destacado é o alinhamento com a demanda de mercado, ele é crucial e fundamental para o sucesso de um cluster de inovação, e o principal foco dos clusters são baseados em tecnologias digitais intensivas, em ATICs e robótica. Isso aqui vale ressaltar, independente da área fim que o cluster, da cadeia industrial fim, esses são elementos fundamentais que os principais clusters estão trabalhando e geram resultados e impactos diretamente nas cadeias industriais. Como trabalhos futuros, aqui vem sugestão, né, de desenvolver políticas públicas e desenvolvimento para a SWAP, baseado em clusters, estudar, né, quais políticas podem ser desenvolvidas, dito parte de conhecimento que foi trabalhado e foi apresentado ao longo da pesquisa, análise dos resultados das implementações, das boas práticas e fatores críticos de sucesso, com foco no entendimento das lacunas, né, entender após implementar essas boas práticas, quais são os efeitos, se realmente surtiram o efeito ou não, e além disso, entender aquelas lacunas que não foram conectadas, mapear, né, e desenvolver técnicas ou métodos que permitam analisar o impacto final do cluster. Como é que podemos avaliar, por exemplo, os resultados diretos dos clusters a nível de indicadores, projetos, impacto na economia, impacto na sociedade, impacto ambiental, quais são as metodologias que possam ajudar a avaliar esse impacto de um cluster como mecanismo na economia. E, por fim, estudo do impacto de clusters no aumento da geração de renda, quantidade de empregos e no PIB da região, por exemplo. Métricas que possam ajudar a mensurar a evolução de um território, entendendo o nível de geração de renda, o nível de geração de emprego, o produto interno bruto daquela região, por exemplo, o nível que um cluster impactou ao longo dos anos. Esses são elementos que podem ser estudados e dar continuidade ao longo aí de trabalhos futuros. Bem, de forma geral é isso. Eu gostaria de agradecer aqui novamente à banca por todo o apoio, professor Ricardo Massa, professor Carmelo, o meu orientador, o professor Sérgio Soares, e o co-orientador Rafael Macieira. Foi fundamental aí o apoio de todos vocês e compreensão. Sou muito grato por isso, porque aqui
a gente teve um desafio grande de transformar, né, uma área de conhecimento conectar a ciência da computação, a tecnologia e inovação, e conectar isso com o desenvolvimento de um ambiente industrial, um ambiente de inovação para a indústria, que tem capacidade de apoiar e acelerar o desenvolvimento econômico das regiões e do país, e isso a gente conseguiu ver ao longo do trabalho como um todo e apresentado como cases que as principais economias globais elas têm caminhos que estão sendo trilhados e os clusters de inovação e tecnologia para a indústria, eles são um grande mecanismo potencial que já tem resultado, já tem efeito, está sendo trabalhado intensivamente aí pelas principais economias globais. E aí, por fim, eu deixo aqui uma mensagem que a conexão do conhecimento com a indústria, ela abre caminhos, né, para desenvolver o futuro e transforma inovações em benefícios concretos, capazes de revitalizar uma região, de gerar impacto na sociedade e aumentar, de fato, a sustentabilidade econômica, ambiental e social de uma região. Então, a indústria, a tecnologia, a inovação conectados elas têm a capacidade de transformar regiões com modelos como esse, que são modelos de classes de inovação, ecossistemas de inovação, entre outros mecanismos. É isso. Muito obrigado a todos. Fico à disposição.